Meus amigos, mais uma edição do nosso podcast Gramado Talks, direto do Gramado Sports Bar, que fica aqui na rua São Pedro, onde era o antigo X do Vinho, um lugar bacana para você curtir um happy hour, assistir jogos, de todo tipo de esporte você tem aqui no Gramado Sports Bar. Super legal, recomendo aí as croquetas, filé parmegiana e também os Buffalo Wings, é um petisco melhor que o outro. E eu estou recebendo aqui o Pedro Lazzaretti, o vereador eleito, e vai ter a oportunidade de experimentar uma das delícias hoje aqui do Gramado Sports Bar. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Kaique? Tudo bom? Pessoal que nos acompanha aí. É um prazer estar aqui conversando contigo e explanando um pouquinho do Pedro Lazzaretti da Piratini, né? Para a comunidade de Gramado. Lembrando que o podcast Gramado Talks também é um oferecimento da Neurofit Academia Funcional. Fica ali em frente à Casa da Montanha, na Borges de Medeiros, com médicos, com treinadores especialistas na fisiologia do exercício. Muito bom para quem precisa de reabilitação física, fortalecimento muscular. Também o Cowork Gramado, nosso parceiro, Jean Belks, quiropraxista, também com a gente, da Acarmax Colchões, feito em Gramado, ali na Mato Queimado, junto a Racine Imóveis. Pedrinho, vamos bater um papo aqui, Pedrinho, né? Como Sim. Todo mundo te conhece, como todo mundo te chama, forma carinhosa. Vamos bater um papo aqui contando um pouquinho da tua história, né? Quem é o Pedrinho, diretor lá da Escola Senador Salgado Filho? Como é que tu entrou na escola? Conta um pouquinho da tua trajetória. Pois é, eu acho que antes de Pedrinho, eu acho que eu era o professor Pedro, né? Eu tenho uma caminhada aí de 15 anos no magistério aqui em Gramado, Kaique. Eu trabalhei já em 7 escolas do município. Trabalhei na escola Ramos Pacheco aqui na Floresta e no Colégio Tenecista. Então, de 2009 a 2019, a minha vida foi de professor, de sala de aula e assim por diante. Em 2019, eu então concorri a diretor da Escola Senador, na Piratini, e ali me elegi diretor naquela gestão e me reelegi diretor no ano passado, né? Com uma votação expressiva de 513 votos contra 1. Eu acho que aí está, então, uma nova configuração de Pedro, né? O Pedro, diretor da Senador. Então, hoje, na Piratini, as pessoas têm uma forma carinhosa de me chamar de Diri, né? Então, agora é Diri. É o Diri Pedro. Antes era Sor, né? Sor Pedro, isso aí. Agora é Diri. Pedro, e tu era professor de quê? Eu sou professor de Geografia. Tu continua dando aula? Não. Ah, tá. Não. Eu fui professor de Geografia em todas as escolas que eu trabalhei. Um tempo atrás eu trabalhei com anos iniciais, com crianças menores, logo que eu comecei. E depois, então, desde 2011, eu lecionava Geografia nas escolas tanto do município como do estado, na rede particular. E aí você se elegeu diretor desde 2019 lá, como Diri da Senador. E como foi assim, vou entrar na política? Pois é, né, Kaique? Eu digo assim que a gente passa por desafios. Assim. Eu fiquei diretor, eu tinha 27 anos, eu era o professor mais jovem da escola. E eu tive 15 dias de direção e eu precisei fechar a escola por causa da pandemia. E entrar na política foi mais ou menos parecido. Assim. Eu ganhei no final de fevereiro desse ano. Várias pessoas vieram conversando comigo e eu tenho um filho pequeno, né, tem 1 ano, e eu achava talvez que não seria o momento certo, assim, tá, mas, e veio um convite aqui, um convite ali. No dia 10 de março, o meu presidente, né, o Coracini, me convidou junto com o nosso prefeito Nestor, e aquilo ficou assim, martelando. Você já era afiliado ao PP? Não, eu não era afiliado. Minha família tem uma ligação forte com o PP, mas eu não tinha filiação. E no dia 10 de março eu então disse não, então eu acho que é o momento. Falei com a minha esposa e aquilo começou a brotar, né? Que o Pedro da Senador poderia também representar a cidade como um todo. E então foi ali que eu comecei. Eu digo que eu entrei nos 45 do segundo tempo. Não deu muito tempo assim para se preparar, né? Porque logo veio a janela ali do dia 6 de abril, e assim foi. Eu fiquei na escola até julho, né, porque eu sou funcionário de carreira. Então, eu tive muito pouco tempo para me preparar para a política, dizendo, então, o Pedro que os guris conhecem, que o pessoal da rua conhece aí, é o Pedro que foi fazer campanha. E como é que foi a recepção
do pessoal da escola quando você falou, ó, vou me afastar porque sou candidato a vereador? Pois é, tu sabe, Kaique, que foi um misto, assim, muitas pessoas tinham medo, assim, de perder o Pedro de diretor, né? Mas com o tempo veio aquela ideia de que o Pedro poderia somar muito mais para a comunidade, não só na Senador, mas por toda a cidade. Então, eu sempre dizia quando eu ia nas casas, o mandato não é do Pedro, não é do vereador, o mandato é da comunidade, né? A gente precisa estar ali representando, conversando com todos e servindo a todos, né? Eu tenho uma premissa muito clara como servidor que eu preciso servir, indiferente do lugar que eu esteja, mas eu preciso servir a comunidade. E como é que foi para você a tua votação? Tu esperava ter a quantidade de votos que você teve? Foram quantos? 1092. 1092 votos. Pois é, sabe que eu não tinha uma expectativa de votação assim. Uns dias atrás eu tinha conversado com um amigo meu que conhece política e eu dizia assim, olha, se nós fizermos 730 votos, foi um número que nós mais ou menos estipulamos. E quando a gente veio o resultado, eu fiz 310 votos na Senador, nas urnas da Escola Senador. Foi uma votação muito expressiva, né? Até então ninguém tinha feito uma votação tão grande para vereador ali naquelas urnas. E somando as urnas dos arredores, eu fiz quase 400 votos. Então, na Piratini eu fiz, sei lá, 60%, 45% da minha votação. Isso é expressivo, né? Então, eu acho que... Você fez muito voto fora também. Sim, eu não fiz voto só na linha Furna. Nas outras urnas todas eu tive votação. Então, eu acho que as pessoas entenderam a mensagem, né, do que eu queria passar e acreditaram naquele trabalho que a gente se propôs a fazer, né? Então você buscou muito voto fora da Piratini? Sim. Na campanha? Eu acho que sim, assim, se alastrou. Um tempo atrás nós falávamos que a gente tem alunos de outros lugares, mas eu conheci pessoas dos meus amigos, enfim, que começaram a alastrar um pouco a campanha, né? Então, isso favoreceu eu fazer votos em muitas urnas em que a gente não imaginava fazer, né? Então, isso também é importante para um mandato de representatividade, né? A gente fazer voto na cidade quase como um todo é importante, né? Qual é a tua principal bandeira, Pedro? Educação, né? Eu digo que eu sou do chão da sala de aula, eu acredito que a gente só consiga transformar a sociedade através da educação, da profissionalização. Mas como? Qual a tua principal bandeira na educação? O que você pretende fazer para melhorar a educação? Eu vejo assim algumas frentes que são muito importantes. Um trabalho que foi liderado pela Ju Sen, né, que era na época presidente da Escola do Legislativo, a questão do Instituto Federal, né? Eu bato muito da tecla da profissionalização, em que a gente precisa preparar o nosso jovem, a pessoa de Gramado, para o turismo, para a gastronomia, para a hotelaria, mas preparar ela para ser um diferencial. Olha, eu estudei em Gramado, eu estou pronto para assumir qualquer lugar em Gramado, qualquer meio de trabalho e ser um diferencial. Eu vejo assim, hoje uma necessidade grande das crianças conhecerem a cidade. Eu sempre imagino assim, como é que um rapaz que vai trabalhar numa recepção de hotel vai vender Gramado se ele não conhece Gramado? Nós precisamos cada vez mais implementar a questão da hospitalidade, da questão da representação de Gramado como um todo. E isso é uma das questões que eu vejo assim, que a gente, com o Instituto Federal, com outros meios, a gente vai poder profissionalizar. Uma segunda questão que me vem muito à tona junto nessa questão da profissionalização é a questão da educação bilíngue, né? Nós estamos aí com Hard Rock, com o Clube Med, nós estamos passando por um novo passo do turismo, né? Um turismo internacional. Como nós estamos nos preparando para receber essa gama turística, né? Então, a questão da educação bilíngue também me vem como uma coisa
assim, muito importante, uma bandeira que eu levanto. Uma questão da inclusão, né? A gente, enquanto escola, nos últimos 10 anos aí, a gente vê um boom na questão da inclusão e de como a gente vai atender isso como um todo, assim. Algumas cidades do Brasil já estão se tornando referência nesses atendimentos e eu acho que a gente precisa também seguir aperfeiçoando essas políticas públicas que já estão avançando muito nos últimos anos. Você falou uma coisa muito interessante, como é que o jovem vai vender Gramado se ele não conhece Gramado? Ontem eu estava conversando com o Luiz, que é o diretor comercial lá do Passeio Linha Bela, e falando justamente sobre isso, que tem muita gente em Gramado que nunca fez um passeio desses pelas colônias, não conhece, né, as raízes, não conhece as raízes, e às vezes nem foi visitar um parque ou outro, e é preciso que essas pessoas se interem dos atrativos turísticos que Gramado tem. Né? O que me preocupa é assim, né, Kaique, antes de eu me licenciar para a campanha, eu entrei numa sala de 24 crianças de 10 anos. E eu pedi para eles quantas crianças já tinham comido fundi. 9. E metade não sabia o que era fundi. Caramba. E aquilo me deu um alerta, assim. Como é que o cara vai vender uma sequência de fundi se ele nunca comeu? Um tempo atrás, a Brasel fazia um programa, na Semana da Criança, eu acho, em que a gente... as crianças iam a alguns restaurantes e conheciam. Hoje, com a questão da educação integral, né, a gente vê que existe meios de atingir isso. Talvez de uma profissionalização, quando eu digo, é de que as crianças saibam e vão se aperfeiçoando dentro da gastronomia que é típica nossa. Quando tu falou de um passeio, eu às vezes... eu vejo a necessidade, e o prefeito Nestor fala muito nisso, né, da integração da iniciativa privada com o público. Como seria importante que as crianças como um todo conhecessem os nossos parques, né? E eu acho que isso que a gente vai ter que, aos poucos, institucionalizar para que todos tenham. E isso vai ser o diferencial da educação de Gramado para os demais. Porque... Na Senador, hoje, num público de mais de 1.000 alunos que a gente tem, mais de 60% não é de Gramado. E a gente precisa mostrar Gramado para quem escolheu Gramado para morar. Claro, que são gramadenses. São, né? gramadenses. Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas criem o hábito e tenham a oportunidade de conhecer a cidade para poder lá na frente trabalhar e vender ela. E aí eu te pergunto, você acha que pode ajudar mais nessa questão na Câmara ou no Executivo? Qual é a tua ideia? Pois é, sabe? Eu tenho um misto de sentimentos, sabe? Eu sou uma pessoa muito da execução, assim, do chão da escola, né? Mas eu acho que a Câmara também é um lugar que propulsiona muitas ideias, muito debates, onde a gente tensiona muitas coisas. Mas o Executivo também é o lugar onde a gente consegue executar como um todo aquilo que a gente planeja, aquilo que é debatido lá no Legislativo. Então, eu não sei onde hoje eu consigo me encaixar. Eu brinco assim que a eleição terminou no domingo, a gente teve esse susto de ter um número grande de vereadores do PP, né? E na segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu estava lá no Senador com as crianças, né? Então, você já estava lá na segunda? Sim, na segunda-feira eu voltei às minhas atividades. E como é que foi a recepção? A gente volta para casa, né? E o pessoal, agora não é mais sou, não é mais dire, é vere. Agora vai ser vereador, eu acho. O vere. Então, assim, é diferente. Se tu me disser hoje, eu não pensei, assim. E também, o prefeito estava de férias, né? O vice está de férias essa semana. Então, nos próximos dias, a gente com calma pensa aquilo que for melhor para Gramado, a gente está aí. Eu volto a dizer, né? A gente está numa construção coletiva, né? Então, aquilo que a comunidade mais precisar, a gente está aí para isso. O PP está com um problema bom nas mãos, né? Que é administrar a Câmara e quem vai para o Executivo, que só pode ir 3, né? Porque só tem 3 suplentes ainda. Então, é uma situação atípica, né? Eu digo que, na história, eu acho que
E a gente olhando hoje a configuração de país, eu não sei se algum outro lugar teve uma situação parecida com a nossa aqui em Gramado, né? Mas como tu disses, é uma situação positiva e eu fico feliz de a gente ter uma renovação de pessoas, né? E a nossa proposta enquanto PP de partido foi bem aceita pela comunidade, né? Nós fizemos metade dos votos da cidade, então isso acho que tensiona que a gente também tenha uma responsabilidade muito grande de representar toda a comunidade agora. Você assumindo a Câmara, caso você não vá para o Executivo, você assume a Câmara dia 1º de janeiro de 2025. Tu já tem, assim, ideia de qual é o seu primeiro projeto que você quer apresentar, o que você quer fazer? Não, assim, eu acho que a gente tem várias frentes aí que, como eu te disse, que a gente precisa continuar trabalhando dentro da pauta educação, mas outras situações surgem, né? Eu venho e digo isso, eu não era uma pessoa da política, eu era uma pessoa de escola, de sala de aula, e eu preciso agora começar a me inteirar do mundo legislativo, do mundo das leis, e se for no executivo, daquilo que for a necessidade do lugar onde eu possa contribuir com a cidade e com a nossa administração, né? Então, um projeto ainda que você tenha pensado, você ainda não tem uma ideia, não traçou ainda um plano de trabalho no legislativo? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito forte a questão de um planejamento estratégico quanto à localização das famílias, né, junto com a saúde, porque hoje a saúde tem uma equipe da saúde da família que visita, né, os agentes de saúde, em que talvez muitas informações a gente, enquanto educação, poderia utilizar. Isso poderia vir através de um projeto na Câmara, de estudar onde precisa uma vaga de creche, aonde a gente precisa planejar mais ou menos. A gente tem algumas questões que são importantes dentro de toda a construção de cidade, que a gente vê forte a questão da mobilidade, a questão da habitação popular. Então, acho que a gente tem muito assunto e muito campo para propor e construir junto com o Executivo. Se o prefeito chegasse para você e falasse assim, Pedro, escolhe onde você quer ir. Você escolheria o Executivo, a Câmara, e se for o Executivo, tu gostaria de estar aonde? Você teria vontade de ser secretário de Educação? Eu acho que hoje, se tu me pedir, eu tenho assim uma relação mista. Porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade com quem votou, que pediu. Eu tenho uma responsabilidade com a minha comunidade, que é senador, né? Ainda eu estou lá. E, como eu te disse, eu não sei aonde hoje eu consigo somar mais. No momento, eu somo lá na senador. Essa é a minha resposta para ti. Mas tu ia deixar de ser vereador para continuar sendo diretor da senador? Não, né? Eu me propus a ser vereador, né? Mas eu sempre brinco, assim, se a gente pudesse combinar as duas coisas, né? E se há possibilidade, vamos tentar. Então, seria um pedaço do executivo, um pedaço do legislativo. Mas se o prefeito me convidar para algum lugar, eu acho que o Nestor é a pessoa mais indicada hoje em Gramado para dizer onde a gente consegue somar, né? Então, conheço o Nestor há muito tempo, né? Minha família tem uma ligação com a família do Nestor, então a gente espera e vê o que ele pretende e eu tô aí para somar. Mas você tem vontade de ser secretário de Educação? Dizer que não, eu vou dizer que é mentira, né? Mas eu acho que a gente precisa respeitar o trabalho de todo mundo e ver o que é a decisão do prefeito, né? Porque a equipe do secretariado é uma decisão dele, né? E, como eu disse, a questão da Câmara também vai ser uma decisão do Nestor. Porque hoje, quem vai ter que chutar essa bola que está um pouco complicada é ele, né? Então, vamos ver o que ele decide e aonde ele achar que a gente pode somar. Eu tô aí para isso. Olha aí, Pedrinho, nachos especiais aí para você degustar aqui. Aqui, como uma boa comida de boteca, é bom você pegar com a mão, assim, né? Aí você me fala. Esse aqui eu nunca experimentei. Vou experimentar hoje junto contigo. E aí? Muito bom. O que tu achou? Bom?
Você já tinha provado, Kaique? Esse não, esse aqui é? Embaixo ali escondidinha a carnezinha desfiada. Né? Então, Aí, pega com o nuts embaixo, daí tem a carne desfiada, em cima o molho cheddar, tomatinho e cebolinha. Então, e essas tortilhas eles fazem aqui na casa daí também. Olha aí, tem uma carninha desfiada embaixo desse queijo cheddar, tortilhas feitas aqui. Para quem não te conhece ainda, quem que é o Pedro Lazzaretti? Pedro Lazzaretti Além de diretor da Senador. o Pedro Lazzaretti é o marido da Fran, minha mulher é enfermeira, né, no hospital. Sou pai da Liz e do Gonçalo, filho do Aguinaldo e da Nara, mas assim, muito especial, assim, que todo mundo vai ter uma relação forte, eu sou neto da Dona Iraci, né? A minha avó foi professora durante 53 anos, na mesma escola em que eu tive a oportunidade de lecionar junto a ela, né? Então, o Pedro é um professor de carreira, assim, né? Uma pessoa que vive aqui no bairro Floresta, que frequenta a comunidade da Piratini, que gosta de ir no mercado pequeno, de caminhar pelo bairro, de estar em casa com a família. Esse é o Pedro. O que você gosta de fazer nas horas livres, seu hobby? Se tu for me dizer, eu vou dizer que é passear. Passear onde? Viajar. Viajar? Mas assim, eu tenho uma relação muito forte, assim, que se a gente tiver um tempo sobrando, é aproveitar com a minha família, né? Então eu vou lá com a minha avó, a gente vai lá, toma o nosso chimarrão, né? Aproveita. Eu gosto muito de ir nessas festas do interior, então quando a gente tem uma oportunidade de reunir a família e ir numa festa do interior, isso também é importante, de reunir os amigos, de tomar aquela cervejinha, de jantar junto. Eu acho que isso é o importante do dia a dia. A gente trabalha demais, né, Kaique? Então, quando sobra um tempo... Esporte, pratica? Não. Não? Filme, gosta de ver? Gosto, mas eu sou muito ansioso e isso me causa um pouco de estresse. Eu gosto de acordar, se tu quer me dizer o que tu gosta de fazer assim, acordar cedo, tomar chimarrão, conversar, fazer compra, né? É uma rotina assim, eu gosto de ter rotina. Gosta de ir na feira lá da praça... Eu gosto de ir aqui na Expo, aqui em cima ao sábado. Sim, tem a feirinha também lá do lado da rodoviária. Cedinho, no sábado. Isso é o lugar que eu gosto de frequentar, assim. E estar junto com a família, né? A gente tem tão pouco tempo, né, de estar com a família, então quando a gente tem o tempo de estar junto, eu acho que isso é bem importante. Gosta de cozinhar? Sabe cozinhar? Gosto de cozinhar. O que você gosta de fazer? Aquilo que a casa pede, a gente vai, né? Mas uma boa massa, uma boa pizza, a gente vai lá. Seu prato preferido é esse? Meu prato preferido é uma massa, né? Uma massa, uma polenta com molho, olha, no capricho. Bem italiano. Não é? Uma polenta da avó cortada com fio, com uma galinha caipira, no capricho. Bom, Pedro, eu quero agradecer você por ter vindo aqui no Gramado Esportes Bar, né? Dizer que a casa está aberta para você e estamos à disposição para divulgar aí, onde quer que você estiver, a gente vai estar aí junto, mostrando aí o teu trabalho. Eu que te agradeço, né, Kaique, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, e a gente vai aos poucos nos habituando com esse mundo, e aonde ser que a gente esteja em 2025, certamente vou contar contigo e com as pessoas que te acompanham. Eu digo que hoje tu é uma referência em comunicação. Obrigado. Né, na nossa cidade. Obrigado. Pedrinho, então me diga, tá aprovado? Tá aprovado. Bom, a gente encerra aqui então essa entrevista com o Pedrinho Lazzaretti, comendo aqui esses nachos deliciosos aqui do Gramado Esporte Bar. Vem aqui experimentar.